Bom, galera, eu vou estar aqui apresentando para vocês a planilha de cargas, que é o que a gente vai mais usar durante a nossa consultoria de treino. Primeira página, as regras, muito importante, siga todas as regras. Na sequência do vídeo eu vou explicar uma por uma, mas caso você não queira assistir, você pode seguir essas regras que estão bem explicadas. Logo em seguida, você vai passar semana 1 de treino. Aqui eu já dei alguns exemplos de anotação, então você vai simplesmente anotar o número de repetições feitas e o número de carga levantada em cada série, tá bom? Acompanha comigo na planilha. Número de repetições feitas e número de cargas levantadas em cada série. Somente isso que eu quero que você faça. Durante a semana 1, temos o treino A, B, C, D, E e F. Ah, Guilherme, o meu treino não vai até o F. Não anota. Ah, Guilherme, o meu treino tem A, B, C 2 vezes. Você vai substituir o treino que você não vai usar, ó. Exemplo, você não vai usar o D, que tem A, B, C 2 vezes. Você troca por C. Pelo A de novo, desculpa. Troca pelo A de novo. Aí o treino E, você troca pelo B novamente. Não tem problema. Edite a planilha. Semana 2, mesma coisa. 3 e assim sucessivamente. São 8 semanas que você tem para anotar. No final de toda esta planilha, nós temos uma aba chamada Dados. Você não vai tocar nesta aba, tá bom? Nem abra ela. Isso é para mim ter um relatório de treino seu. E se fizer alguma alteração, é provável que dê errado. No mais, vamos à continuação do vídeo que eu vou explicar parte por parte do preenchimento da planilha. Bom, então vamos lá. Vamos preencher a planilha de cargas propriamente dita. Primeiro eu abri aqui do lado o treino de uma aluna aleatória e do outro lado a planilha de cargas propriamente dita. Vamos lá. Primeiro, treino A. Então, estamos aqui na semana 1, pode ver aqui embaixo, no treino A, ok? Aí, o primeiro exercício, cadeira extensora. Você pode editar por aqui, pode editar, botar a cadeira extensora, para facilitar para você, e o segundo é um leg 45 e assim por diante. Ou então pode deixar o A3, A4, isso não faz diferença nenhuma, tá? O importante é que quando você chega aqui, ó, vamos botar o leg 45. Você fez 10 repetições com 100 kg. E depois você fez 8 repetições com 120 kg. Depois 8 repetições com 140 kg. Tá? Exemplo básico. Os dados que eu quero já estão aqui do lado. É só isso. Eu preciso que você simplesmente bote o número de repetições e o número da carga. Não é para você vir aqui, ó, 100 e kg depois. Aí já deu erro, ó. Já deu erro. Então não faça isso. Você não pode botar kg, você não pode botar 100 kg mais 10, não pode dar erro. Você não pode botar nada a não ser o número. É 100 e acabou. Isso serve também para as repetições. Por exemplo, você não vai botar 10 mais 5 repetições que você fez depois. Deu erro novamente aqui na planilha. Então eu preciso que você simplesmente bote o número de repetições. Entendido isso? Vamos para algumas alterações que podem acontecer. Exemplo, cadeira extensora é um exercício de máquina. Aí você vai botar o número de repetições e a carga você vai botar um número de placas levantadas. No exemplo de 5 placas, né? No exemplo de 7 placas, você não vai botar a quantidade de peso. Por quê? As placas variam. Se você quiser, pode multiplicar esses números por 5. Exemplo, 5 viraria 25 e 7 viraria 35. E é isso. Agora nós temos o exemplo aqui, ó, do agachamento livre. O agachamento livre é um exercício que se utiliza uma barra nas costas. Então você não vai anotar o peso desta barra. Exemplo, você fez 10 repetições com 100 kg. Se você fosse anotar o peso da barra, anotaria com 115. Mas para padronizar, para deixar de mais fácil entendimento, você não precisa anotar o peso da barra. Deixa só anotado o peso das anilhas que estão à amostra. Continuando aqui no exemplo do agachamento livre, vamos supor que na primeira série você fez 10 repetições, 100 kg. Porém você viu que estava leve demais. E na segunda série você já botou ali 150 kg e fez as mesmas 10 repetições. Ou seja, a primeira série estava leve demais. Você faz, ignora ela, transforma a segunda série em primeira série e aí você continua o treino, entendeu? Você só vai ignorar a primeira série, não vai precisar anotar. Por quê? Porque ela foi leve demais. Isso de não anotar serve também para aquecimentos. Vamos lá. Todo o primeiro exercício do treino, por exemplo, esse treino aqui seria a cadeira extensora.
Confere comigo. Primeiro treino, cadeira extensora. Você não anota o aquecimento, que seriam 2 séries de 20 movimentos do primeiro exercício do treino. No caso, cadeira extensora, tá bom? Não anote o aquecimento. No geral, você vai olhando o exercício que você fez, bota o número de repetições e o número de carga, e é simplesmente isso que você vai anotar. Agora temos algumas exceções, algumas pequenas exceções, que são o quê? As técnicas avançadas. No exemplo aqui, ó, temos um bisete, que é o quê? São 2 exercícios juntos. No caso, cadeira extensora e REC. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto exercício. É o exercício A4. Nesse exercício, eu vou fazer o quê? Vou anotar simplesmente o primeiro desse bisete, que é a cadeira extensora. Então, vamos botar que eu fiz 10 repetições, 5 placas. E o REC? Esquece, não anote o exercício de baixo do bisete. Temos agora aqui outro exemplo. Olhando na planilha de treino, temos a elevação lateral halter e o drop set na última série. E o que aconteceria aqui? Você vai anotar o número total de repetições. Exemplo, é para você fazer 10 repetições com 5 quilos. Acompanha comigo na planilha. Fez 10 repetições com 5 quilos, ok? Aí, você dropou o peso e fez mais repetições. Você vai fazer o seguinte: 15 repetições com 5 quilos. Você soma as repetições totais. Não precisa botar 10 mais 5. Isso vai dar erro na planilha. Acompanha aqui no A5. Vai dar erro agora. Deu erro porque tem um valor mais no caso. Então, eu quero que simplesmente você anote o total de repetições feitas quando tem uma técnica avançada. Outra exceção é quando temos um exercício sem a utilização de peso. Exemplo, búlgaro. Algumas pessoas fazem sem peso, porque já é um exercício considerado pesado. Então, quando você utilizar o búlgaro ou qualquer exercício sem peso, você vai fazer simplesmente assim, ó. Acompanha na planilha de cargas aqui, ó. Botar o número de repetições, exemplo, 20, e a carga, 0 ou nada, tá? Só isso. Segunda série, 20 reps, carga, 0 ou em branco. Perfeito? Mantendo o búlgaro como mais um exemplo de exceção, que é o que? São os exercícios unilaterais, que você faz apenas de um lado. Então, o búlgaro é um ótimo exemplo disso. E quando isso acontece, você faz assim. Primeiro, você tenta manter as mesmas repetições dos dois lados. Se no lado direito você fez 10 repetições, do lado esquerdo, tente fazer 10. Caso não aconteça, mantenha um número maior de repetições. Exemplo, se no lado direito você fez 10 repetições, anota 10, com 5 quilos. Se no lado esquerdo você fez 11 repetições, você vem aqui na planilha e bota 11 repetições. Entendido? Acompanha aqui comigo aqui embaixo, no A7. Você fez 10 repetições do lado direito, com 5 quilos. Mas do lado esquerdo você fez depois e fez 11 repetições. A sua alteração é de mudar o número aqui. Simplesmente isso. Isso deve ser feito em exercícios unilaterais. Anote as repetições do lado que teve mais repetições. Tirando essas exceções citadas, anotar é simplesmente botar o número de repetições feitas na série e o número de cargas levantadas nessa série. Repetições feitas na série e o número de carga levantada. Simplesmente isso, como fiz aqui no A8, exercício A8. Em alguns momentos, você vai notar que você vai esquecer de anotar, você vai não treinar, vai faltar o treino, e isso é totalmente normal. E quando essas coisas acontecerem, por exemplo, você não treinar, você esquecer de anotar, você não conseguir terminar o treino, fique tranquilo. Não treinou? Não anota. Esqueceu de anotar? Aí você vai precisar fazer um recordatório. Tenta anotar o mais próximo possível do que você acha que aconteceu. Exemplo, se você treinou de manhã, lembrou só à noite de anotar, tenta. Ou lembrou no dia seguinte, tenta. Porque quanto mais tempo você demorar para tentar lembrar das cargas levantadas, mais distante da realidade vai ficar. Então, mesmo que seja algo não tão fiel, tenta anotar assim.
que vai me ajudar bastante. Fora isso, nós vamos experimentar o seguinte: a cada 2 semanas você vai me mandar o relatório de treinos, ou seja, semana 1 tá aqui, semana 2 tá aqui do lado, vai anotar também. E aí nós vamos experimentar o relatório de treino, tá? Sendo assim, é muito importante que a cada 2 semanas você me envie este relatório de cargas. E o mais importante de tudo, na semana 1 você anotou uma quantidade de cargas, confere comigo. Na semana 2, é importante que você tente evoluir essas cargas. Por isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na semana 1, antes de treinar na semana 2, e vai olhar, ó, pô, fiz 10 repetições com 25 quilos na cadeira extensora. Você vai minimamente tentar fazer com 27 quilos. Ou seja, vai tentar subir pelo menos 2 quilos. Tentar subir um pouquinho. Isso é muito importante para a sua evolução. No geral, não tem segredo nesta anotação. O único segredo é respeitar todas as regras que estão na primeira aba e ir anotando durante as semanas. Importante também, não altere a última aba que está aqui, ó, dados. Não mexa nisso aqui, por favor. No mais, meus amigos, é isso. A explicação da planilha de cargas aqui perfeitinha para vocês. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp que eu vou responder com todo o prazer deste mundo. Abraço, família!